casa cheia, né? Aniversário da casa, né? É uma emoção muito grande. Eu pedi licença ao palestrante hoje, nosso querido amigo Hélio Tinoco, porque hoje é um dia histórico, né? É um dia do aniversário do nosso patrono, mas a gente também queria fazer uma pequena homenagem a pessoas que ajudaram a construir essa história. Em nome, essas pessoas simbolizam todas as diretorias que elas ajudaram a construir uma casa espírita, ajudaram e continuam ajudando. Queria pedir licença a vocês, muito rapidinho, a gente faz uma homenagem, não como vaidade, mas como reconhecimento e incentivo para que nós possamos continuar nessa caminhada do bem. Queria chamar aqui, isso não foi combinado, depois eles vão me pegar no meu pé, mas é uma coisinha muito simplória, mas que a gente deve agradecer a esses trabalhadores. A dona Aparecida, vem cá, dona Aparecida. Vem cá, dona Aparecida. O Paulo. Vem cá, Paulo. A Ivana, representando o pai dela, seu Décio. E o Hudson. Eu sei que eu vou apanhar depois, entendeu? Vem cá, Hudson. Hudson, por favor. Assim, são pessoas que ajudaram, entre outras pessoas, a construir esse patrimônio. Eu queria uma palavra singela de cada uma delas. Por favor, não me batam depois, entendeu? Dona Aparecida. Eu só quero dizer uma palavra: gratidão. E mais faço para ele. Em primeiro lugar, eu sinto muita
vai me bater depois. Assim, não. Ele fazem parte e da história. Tá? Nosso palestrante está oferecendo, viu? Parabéns, tá vendo? Oferecimento do nosso palestrante. Obrigado, viu, senhor? O senhor é. Tá? A você, aniversariante do mês de abril, parabéns, tá? Nossos parabéns da nossa casa. Nós temos aí embaixo uma caixinha de vibração. A orientação espiritual. Quem quiser colocar algum nome, colocar o nome completo, a idade na frente, endereço, por rua e bairro. Pode botar na caixinha lá, que essa caixinha fica em vibração por 30 dias. E quando for de algum ente querido desencarnado, é só você botar o nome completo e uma cruz na frente. Bom, nós temos uma programação variada aqui na nossa casa. Domingo nós temos vibrações online de 19h30 às 20 horas. É online. Segunda-feira, vibrações online de 19h30 às 20 horas também. Terça-feira, a palestra pública aqui às 19h30 e a evangelização infantil às 19h30 também, que funciona paralelo à palestra pública. Se eles quiserem trazer seus filhos, tá? Pode deixar lá em cima, tem uma equipe trabalhando, evangelizando a luz da doutrina espírita. Quarta-feira nós temos estudos online, 19h30 às 21 horas. E quinta-feira temos estudo presencial da mediunidade de 19h30 às 21 horas. Sábado temos trabalho de assistência social às 9 horas da manhã. Quem quiser entrar nos grupos de WhatsApp aqui da casa, é só procurar uma recepcionista lá, dar o nome completo, a data de nascimento e o número do celular, tá? Que vai ser incluído no grupo de WhatsApp da casa. E aí vocês vão ter oportunidade de, meia hora antes dos estudos, baixar o link para a gente entrar na sala via Zoom. Tá? Bem lembrado, bem lembrado. Enxoval de bebê, às quartas-feiras, 14 horas, não é isso? Tá? Então, assim, a gente tem uma programação variada. Quem quiser vir, ajudar, estudar, porque a palestra pública, ela é um meio de você, mergulhar no que é o Espiritismo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de estudar a doutrina espírita. Ensina tantas coisas e nos ajuda no consolo da vida, porque há muitas injustiças, mas nenhum de nós é injustiçado. Bom, vamos dar início à nossa programação. Carlinhos, faça a leitura para a gente, por favor. Boa noite a todos. Abri aqui na página 31. Bom abrir se a gente esperar, e o assunto é pelos frutos, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco,
nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim, também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Todos pelos frutos os conhecereis, diz o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Obrigado. Vamos fechar os nossos olhos, buscarmos nesse instante sintonizar, levar o nosso pensamento, a espiritualidade amiga, para que nós possamos aproveitar esse momento, vivenciar a palestra do nosso irmão, buscar nos entregar à espiritualidade, para que nós possamos sair daqui com tudo aquilo que nós precisamos. A gente sabe da presença da espiritualidade nesse momento, abençoando e dando a cada um de nós aqui, a cada um de nós precisa. Força, fé, confiança e coragem, para que nós possamos buscar, enxergar as oportunidades do nosso dia a dia, para nos tornarmos uma pessoa com espírito a cada dia melhor. Vamos receber com muito carinho nosso companheiro Hélio de novo, que veio de Vitória. Obrigado, viu, senhor? Obrigado por olhar. Queridos companheiros, que é isso? A gente que está na tarefa de exposição espírita, quando somos convidados a fazer os cursos de reciclagem, treinamentos para oradores, duas recomendações ali são sempre repetidas. Primeiro, é muito importante dizer que não devemos falar de nós mesmos, não trazer referências pessoais. Pode parecer, de alguma maneira, um orgulho, uma vaidade. E a segunda é que nós não devemos nos emocionar na tribuna. Mas é pedir demais, não é? Não é pedir demais? A gente ouve as canções, tão bem tocadas pela companheira, canções que mexem com o nosso coração. A gente vê pessoas que foram parte da casa, que deram o seu suor, deram o seu trabalho. E diante disso, não dá para não se emocionar. Essa noite é festiva, de muita gratidão a Deus. São 109 anos da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro. E se a gente pudesse, meus irmãos, não temos como fazer, mas se pudéssemos dimensionar os benefícios que essa instituição promoveu ao longo desses anos a seres encarnados e desencarnados, nós ficaríamos surpreendidos. Inúmeros beneficiados por conta do nosso trabalho, por conta do trabalho de um homem, um trabalho de um único homem. Talvez o que nós vamos trabalhar aqui essa noite, o exemplo de Jerônimo Ribeiro, com relação à renúncia, com relação à fé, com relação à caridade, possa nos inspirar, para que, olhando para esse único homem, possamos perceber que também nós podemos fazer algo.
nós somos parte desse grande projeto. Então, nessa noite, nós viemos aqui homenagear Jerônimo Ribeiro, homenagear essa casa tão querida, mas não viemos aqui só para isso. Nós viemos aqui para pregar esperança, para falar de esperança, para falar de otimismo, para falarmos de fé, para falarmos de vitórias espirituais, para falar de entusiasmo. Existe, eu vou mostrar aqui, um projeto em andamento, um grande projeto, extremamente bem elaborado. Projeto esse que nós, por conta da limitação moral, da imperfeição que temos, não podemos acessá-lo, mas um projeto extremamente pensado, que tem como finalidade, meus irmãos, minhas irmãs, alcançar os nossos corações. Que a gente possa estar aqui agora com o coração aberto e os ouvidos abertos para compreender e entender o exemplo de São Jerônimo e, mais que isso, compreender a possibilidade que temos de também sermos marcantes nessa obra de Jesus. Eu ia começar de uma outra maneira. Eu tinha preparado uma outra abertura. Deixa eu fazer também a outra abertura. Há uns anos atrás, a gente fazia o aniversário da Casa Espírita, do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, lá de Campos do Goitacazes, cidade vizinha aqui. E havia ali uma companheira vidente. Não sei se estão entre nós alguns videntes, mas fato é que, em um determinado momento da palestra, a companheira disse-nos depois que adentrou pela porta uma comitiva. Dentre eles estava Luiz Gonzaga. E aquela comitiva entrou e enfileirou-se do lado da casa e começaram a olhar com um olhar meio sério e depois menearam, balançaram a cabeça concordando. E ela disse para a gente que é da equipe de Luiz Gonzaga, a equipe dele, todas as vezes que uma casa que tem o seu nome faz aniversário, eles vêm visitá-la. Eu não sei se o seu Jerônimo fará o mesmo, mas não sei se há videntes entre nós. Mas nós podemos sentir e perceber que, se não ele, por conta de ocupações múltiplas no mundo espiritual, representantes do mundo maior estão aqui entre nós, para nos beneficiar e, quem sabe, nos olhar com um olhar meio sério e também balançar a cabeça aprovando o nosso trabalho. Então, meus irmãos, seu Jerônimo, vamos falar dele, vamos falar desse exemplo. Mas para falar desse exemplo de renúncia, de fé e de caridade, eu queria voltar e contar um pouco de história. Eu não quero contar histórias, eu não vou contar histórias, mas eu preciso contar algumas. Primeiro, voltar a 1854, quando numa pequena aldeia chamada Lamas, em Portugal, nasce Jerônimo Ribeiro. E vejam que nós estamos em 1854. Não tínhamos ainda o Livro dos Espíritos. Nasce uma criança numa época que ele não sabia que viria marcar a história do mundo. Nesse mês de abril a gente faz 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, daqui a pouco, dia 18 de abril, mas em 54 já se falava algo em torno de fenômenos, mesas girantes, na França. Mas nasce em Portugal Jerônimo Ribeiro. Imagina Jerônimo Ribeiro no colo da mãe, uma criança como qualquer outra, que não sabia que era o missionário. Ele não sabia ainda que era o missionário, ia descobrir depois. Mas avançando na história rapidamente, em 1877, já amadurecido, já crescido, ele contrai casamento com a dona Maria Rosa da Conceição Oliveira. Até aqui, tudo normal. Numa época em que se casava muito novo, se casava cedo, não é? Só que em 1888, um pouquinho antes, ele resolve vir para o Brasil. Meus irmãos, eu fico imaginando por que São Jerônimo veio para o Brasil. Por que emigrar no Brasil? É bem verdade que nesse ano a gente presenciaria a abolição da escravatura.
a gente presenciaria um avanço na liberdade, na igualdade, na fraternidade, que eram pilares e são pilares do movimento espírita. Eu não sei se casado ele já tinha conhecido o espiritismo. Nós não temos dados históricos profundos, detalhados sobre isso, mas fato é que ele vem e escolhe o Brasil. Guardem isso, meus irmãos. Avançando, então, ele vai fixar-se primeiro em São Paulo, ele e a esposa. E é lá em São Paulo que ele consegue progresso financeiro, prosperidade. Chegou a ter um armazém, ganhou dinheiro. Poderia voltar para Portugal, né? Vim para o Brasil, ganhei dinheiro. Não, ele continua no Brasil. Ele não se lembra ainda, mas ele tinha uma missão. Meus irmãos, talvez você não se lembre, mas você tem uma missão. Nós temos uma missão. Quando a gente voltar para o plano espiritual, quando a gente passar pelaquela reunião que Paulo de Tarso chamaria de Tribunal do Cristo, uma reunião de avaliação da encarnação, a gente vai ver uma lista de compromissos que assumimos no mundo maior para realizar aqui. O que eu vou dizer agora, só vou deixar de fora quem não é espírita ainda. Nós não somos espíritas por acaso. Não viemos aqui por acaso. Não moramos em Cachoeiro por acaso. Não é por acaso. Nós fazemos parte de um projeto. Vou dizer e vou mostrar detalhes extremamente curiosos desse projeto. Mas o fato é que ele, em 1888, também ainda, depois de ter vindo para o Brasil, ter prosperado, aberto o armazém, nasce a sua primeira filha, sua filha única, Alice. E a vida prossegue, morando em São Paulo. Mas aí, em 1904, acontece um fato histórico na vida de seu Jerônimo. Ele conhece Anália Franco. E Anália Franco é uma missionária. Anália Franco é alguém que trabalha em prol de beneficiar o próximo. Anália Franco é um marco, é a sua característica ser uma mulher do bem. E nesse momento, o trabalho daquela missionária vai influenciar a vida de Jerônimo Ribeiro. Talvez aqui ele tenha se recordado do seu compromisso. Talvez aqui, assim como Hipólito Leão de Rivaio, um pedagogo, montou uma escola, viveu uma vida normal, se casou, mas um dia ele tem uma lembrança de um compromisso que assumiu no mundo maior. Compromisso esse que tem que ser vivido com seriedade, que é fundamentalíssimo. E que quando a gente pensa não ser importante, ele tem sim a sua imensa parcela de importância. Nenhum de nós é um simples grão de areia, não. Todos nós somos o que somos e somos parte desse projeto. Alguns vão ser vistos, sua história será contada em casas espíritas. Outros não, mas são partes do projeto. São tijolos de uma grande obra. Obra que nós não conseguimos enxergar na sua totalidade e que está em andamento, meus irmãos, que conta comigo e com você e que conta com cada um de nós. Mas observem então que depois que ele conheceu Anália Franco, ele começou a colaborar intensamente com o trabalho dela. E isso foi reforçando nele as ideias de caridade, abnegação e compaixão pelos necessitados. Então, aquele homem que poderia estar vivendo a sua vida de maneira para aproveitar o ganho financeiro, ele conhece alguém por acaso, meus irmãos? Será que ele conheceu Anália Franco por acaso? E ali ele descobre-se médium, e um médium de grandes qualidades, que muito contribuiu para a divulgação do Espiritismo, através da audiência mediúnica e também da psicografia. Será? Bem-vindo, companheiro. Será que ele conhece a Anália Franco por acaso? Então, depois de muito que ele viajou por São Paulo, Rio de Janeiro, através do Vale do Paraíba, motivado pela venda de revistas espíritas, e vai angariaria donativos para o amparo de doentes mentais, velhos e crianças.
depois que ele vivencia, que ele experiencia o trabalho voluntário em prol dos outros, ele vai ficando marcado em si mesmo. Eu imagino os olhares, não é? Daqueles mais pobres, dos enlouquecidos, dos que estão doentes, quando recebem a acolhida. E aquele homem, o missionário, talvez tivesse o olhar que nós não vimos, mas o olhar próximo de Jesus, que olha para o outro com respeito, que entende o momento de cada um. E nesse projeto, ele começa a vender revistas para angariar mais recursos. E vejam bem, todos os recursos angariados eram destinados ao auxílio dos mais carentes, sem, contudo, deixar de fora a iluminação dos mesmos pelo esclarecimento espírita através das obras de Allan Kardec. Então, a revista que era vendida, o dinheiro transformava-se em donativo, a revista instruía as pessoas. Kardec era apresentado, as obras básicas começavam a circular, não por acaso, meus irmãos, não por acaso, até que nessa jornada resumida de uma história introdutória, ele chega de trem ao Espírito Santo, desembarca em Vitória, de onde vai realizar dali incursões a Minas Gerais, Juiz de Fora e a Pernambuco. Alguém é bom de decorar as coisas para mim aí? Decora para mim, Minas Gerais, Juiz de Fora e Pernambuco. Daqui a pouco, quem pode me lembrar? Minas Gerais, Juiz de Fora e Pernambuco. Alguém pode lembrar para mim depois? Eu decorei também, pode deixar. Vamos avançar, meus irmãos. E é por volta de 1912, seguindo orientações espirituais, reuniões dirigidas por Caibá Schutel, que ele se instala na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Caibá Schutel, no interior de São Paulo, ele era carioca, foi morar em Matão. Ele foi morar no interior de São Paulo. O lugar chama-se Matão. Eu imagino como é que seria Matão na época de Caibá Schutel, né? Será que o nome era uma alusão, Matão? Por que esse homem vai para lá? Deixa o Rio de Janeiro. Por que um outro deixa Portugal e vem para o Brasil? Não se conheciam. Aqui eles se encontram. E um conselho mediúnico orienta seu Jerônimo vir para Cachoeiro. Então ele não veio por acaso. Ele não conhece a Amália Franco por acaso, ele não vem para Cachoeiro por acaso, e nem vem para o Brasil por acaso. Ele está sendo conduzido para um projeto, para que a gente hoje pudesse ouvir isso, reverenciá-lo, valorizá-lo e entender o quanto o Espiritismo pode transformar a nossa vida. E até porque a transformação que nós podemos vivenciá-la começa quando eu decido fazê-la. Começa quando eu percebo que eu também sou parte do projeto. Então, meus irmãos, não há entre nós aqueles que não são necessitados. Não há entre nós. Por mais que o nosso grau de orgulho nesse momento fale alto, todos nós somos necessitados. Mas também todos nós somos necessários. Todos nós somos necessários. Não há ninguém pequeno, não há ninguém grande. Nós somos uma engrenagem que faz parte de um grande projeto, que nós não conseguimos enxergar no todo. Me acompanham, meus irmãos? Estão me acompanhando? Todos me acompanham? Então vamos lá. Então ele é recebido em Cachoeiro por Pedro da Rocha Costa, é apresentado ao grupo de companheiros que havia formado o Centro Espírita Esperança, Fé e Caridade, que não possuía sede própria, e no dia 13 de abril de 1913, ele é eleito presidente daquela entidade. Só que no mesmo ano, no mesmo período, ele também funda a Associação Espírita Beneficente e Instrutiva. Eu fiquei pensando quando eu pesquisava esse material, quando a Cida propôs falar desse tema, eu pensei assim, por que ele deu esse nome? Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, ali eu já traduzi para o português atual, né? Depois eu volto para o português da época. Por que ele escolheu esse nome? A casa que hoje recebe o nome de Jerônimo Ribeiro. Eu me lembrei da fala do Espírito de Verdade, lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Espíritas
amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Meus irmãos, nós viemos a esse planeta, nós viemos essa encarnação, nós viemos essa comemoração de 109 anos desse grupo para aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar. E o grande laboratório da vida são as pessoas, os relacionamentos, tudo que é material é para aprender a amar. Por isso o Espírito de Verdade é enfático em dizer: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Mas ele acrescenta: espíritas, instruí-vos. E eu fiquei imaginando que a beneficência, que é a caridade, que ensina a amar, e que a instrução deveria ser as metas da instituição espírita que seu Jerônimo iria inaugurar. Então observe que ele está em plena sintonia com o projeto. Meus irmãos, o projeto visa alcançar os nossos corações e da humanidade, mas visa por meio do amor e da instrução. Por isso nós temos que priorizar no nosso dia a dia as atividades de ensino. Nós temos que estar sempre com um livro à mão, sempre pesquisando e estudando. E no momento paralelo, está sempre também aproveitando a oportunidade de fazer o bem e de amar. Porque o único meio de aprender a amar é por meio da caridade. A caridade é a prática do amor, é o exercício do amor. Só aprendemos a amar amando. Então a casa recebe o primeiro nome, Casa, Associação Espírita Beneficente e Instrutiva, que mais tarde seria a nossa casa, Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, fundada em 13 de abril de 1913, a casa mais antiga, a casa oficialmente mais antiga em registros do Espírito Santo. Talvez pudéssemos aqui afirmar que a intenção desse projeto não era exaltar a casa, mas nos fazer descobrir que por meio da casa nós podemos ser parte do projeto. Quantos passaram, meus irmãos? Quantos passaram por aqui? Quantos? Vamos voltar no passado, rapidamente, sem citar nomes. Quantos passaram por aqui numa época em que nós éramos perseguidos? Imagina um espiritismo sem Chico Xavier, imagina, sem as obras de Emmanuel. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para lembrarmos que somos parte do projeto e não podemos mais ser levianos e fugir do compromisso. Temos adiado, protelado, deixado para depois, mas o Cristo nos convida a mais uma noite, uma oportunidade nova de abraçarmos com seriedade a doutrina que foi projetada para que nós pudéssemos um dia ter o coração alcançado por Jesus. E todos nós somos importantes no posto de trabalho que estamos. Se você não está ainda em um posto de trabalho, corra para encontrá-lo, porque todos nós somos partes integrantes desse projeto. Mas avançando, meus irmãos, em 1918, então, ele vai começar a construir o asilo. Deus, Cristo e Caridade. Meus irmãos, 1918. Esse tema, esse título, ele vai aparecer depois como sendo a bandeira no livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, que é transferida da Palestina para o Brasil. 20 anos depois. O livro é de 1938, 20 anos depois. Será que seu Jerônimo, de alguma maneira, está se lembrando de alguma coisa intuitivamente? Com certeza sim. Então as perguntas são: por que emigrar para o Brasil? Por que conheceu Anália Franco? E por que se fixa em Cachoeiro de Itapemirim? Nada acontece por acaso, meus irmãos, nada. Olha aqui, embora a gente não consiga saber detalhes, eu quero afirmar que nós não estamos aqui por acaso, que não viemos aqui por acaso, viemos aqui para ser cobrados, não por mim, nem pela doutrina espírita, não, por nós mesmos,
para deixar de lado o discurso do fracasso, o discurso da impossibilidade, da incompetência, e assumir o nosso papel nessa grande estrutura que vai mudar o mundo. Os conceitos espíritas, o projeto, todos eles para nos auxiliar a aprender a amar e para sermos partes, para trabalharmos fazendo o que aqueles companheiros do passado fizeram, de maneira dedicada, deixando poucos registros, mas fizeram. Se não tivessem feito, nós não estaríamos aqui. Quem serão os continuadores, meus irmãos, se não eu e você? Seremos nós, abraçando, pegando o arado, reconhecendo as dificuldades, deixando de lado as picuinhas, desentendimentos e focando na tarefa maior que o Senhor nos deixou, que é preciso ir e pregar o Evangelho a toda criatura, para que essa criatura um dia descubra o que é o amor e que ele também descubra pelo amor a felicidade. Nós viemos aqui para ser felizes e viemos aqui para trabalhar pela felicidade do outro e pela nossa própria felicidade. Mas observem então, eu quero contar uma história rápida de um certo rei, um rei que era tido como um rei muito bom, admirado por todos, e esse rei ele tinha um súdito que ele também admirava, porque esse súdito ele tinha sempre a frase, sempre ele dizia: tudo que Deus faz é bom. Ele consolava as pessoas, está chovendo demais, reclamavam, ele dizia: reclama não, tudo que Deus faz é bom. Estava aquele sol causticante, lembraram de Cachoeiro? Não, né? Aquele sol quente, e alguém reclamava do calor, ele dizia: não reclama não, tudo que Deus faz é bom. E Deus, e o rei admiravam, e eles eram muito próximos, e viviam num lugar árido, num deserto, e o rei passeava, caminhava em redor do reino, e esse súdito o acompanhava, era uma espécie de amigo próximo. E aconteceu que um dia, eles caminhando, ocorreu uma avalanche, começaram a cair pedras do morro, e o rei tentando se proteger, ele também, e uma pedra caiu em cima do dedão do pé do rei, e decepou o dedo do pé do rei, e o rei começou a gritar desesperado, sentindo uma dor imensa. E aí o súdito, para consolá-lo, disse: rei, não fica assim não, tudo que Deus faz é bom. E o rei, naquele momento de raiva, entendeu aquilo como ofensa e mandou que prendesse aquele servo, aquele súdito, no cárcere frio e úmido da corte. Ficou lá isolado, ficou 2 anos preso. E nesse meio tempo, o rei não sabia, não conseguia encontrar alguém para acompanhá-lo nas caminhadas. Sentiu falta, se arrependeu, mas palavra de rei não volta atrás. Só que um dia, fazendo uma caminhada solitária, distraiu, se distanciou e foi capturado por uma tribo de nativos. E os nativos iam sacrificar um humano em culto a Deus a lua, e o humano escolhido foi o rei. Despiram o rei, pintaram o rei, penduraram numa corda, e embaixo dele um caldeirão de água fervente. Na exata hora de cultuar Deus a lua e cortar a corda, o chefe da tribo interviu dizendo: parar ritual, esse humano não servir, esse humano não ser perfeito. Falei numa linguagem nativa, entenderam? Soltaram o rei, e não tinha o dedo do pé, não podia ser cultuado. E ele voltando para casa, a guarda real foi ao seu encontro, encontra com ele, traz, resgata, e chega lá no reino. Ele manda soltar o súdito, manda que lhe dê um anel, alparcas, um vestido, e traz a presença do rei. E agora o rei diz: agora eu entendo que tudo que Deus faz é bom. Mas se tudo que Deus faz é bom, por que ele permitiu que você ficasse preso 2 anos no cárcere, frio e úmido da corte? E o súdito disse: rei, nós somos amigos, provavelmente nesse passeio estaríamos juntos, e eu sou perfeito. Tudo que Deus faz é bom, meus irmãos. Faz o exercício comigo aqui.
tudo que Deus faz é bom. Pensa na situação difícil do momento. Tudo que Deus faz é bom. Há uma finalidade. Nada acontece por acaso. Porque o que está em andamento é um grande projeto de moral, de resgate moral da humanidade, que está em andamento, que contou com o seu Jerônimo e que conta com você e comigo. Meus irmãos, não estou exagerando e nem querendo convencer ninguém a nada. Eu vou mostrar dados. Você, eu, somos parte do projeto. O coração do Cristo bate por você e por mim. Mas nós somos os trabalhadores. Eu gosto muito de uma analogia que a minha esposa faz, que ela diz que nós somos como se estivéssemos numa grande enfermaria. Todos estamos doentes, todos. A doença, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Essa é a nossa doença. Mas há alguns doentes na enfermaria que já estão numa condição melhor. Então eles podem levantar, dar um copo de água para o outro, contar uma história, ir até a janela, narrar a paisagem. Mas todos nós estamos doentes. Mas todos nós doentes podemos fazer algo pelo outro. E a começar a fazer por nós mesmos. Porque o projeto conta com você, meu irmão. Conta com você que está assistindo a gente pelo Instagram. O projeto de resgate moral da humanidade conta com você. Será que nós percebemos isso? Será que a gente entende isso? Será que nós temos percebido que é preciso que eu faça a minha parte? Porque fazer a minha parte, para ser parte do projeto, é preciso que eu tenha renúncia, fé e caridade. Cada um desses tópicos daria uma palestra, não daria? Renúncia, fé e caridade, cada um deles. Mas eu vou trazer o exemplo de seu Jerônimo, nesse projeto, homenageado nessa noite. E vamos verificar na literatura que foi entregue para os companheiros, o relato de pesquisadores, mostrando o grau de fé, o grau de renúncia e o grau de caridade que estava no coração desse homem, um único homem, que implantou o Espiritismo no Espírito Santo. Por acaso? Não. Nada acontece por acaso. E aí ele fundou, veja que a metodologia que foi criada nesse projeto, naquele momento, era fundar uma instituição espírita e abrir uma obra beneficente. Os companheiros guardaram para mim naquele momento Minas Gerais, Juiz de Fora e Alagoas? Pernambuco. Estava testando os companheiros. Vamos lá. Coloquei o mapa do Brasil rapidamente. Só para a gente ter uma noção rápida do projeto, tá? Tá ali, ó. Em 1931, portanto, antes do nascimento de Jerônimo Ribeiro, tá ali o estado do Ceará, num lugar chamado Riacho do Sangue, que hoje chama Jaguaretama, nasceria Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Não conheceu o seu Jerônimo, ou pelo menos a história não diz. Mas eles se conheciam. Sabe por quê? Porque ele vem presidir a Federação Espírita do Brasil, criar o processo chamado de unificação e ficar conhecido como sendo o médico dos pobres. Não dá para contar a história de todos, vou trazer uns 8 nomes aqui. Mas vejam que o que ele fez, ele fundou uma instituição ou permitiu que se fundasse e também fez uma obra benemérita. Eles não se conheciam, estão em lugares diferentes, de propósito, para fazer o mesmo trabalho. Tem um coordenador disso aí. Alguém está coordenando isso? Sim, o Rabi da Galileia coordena isso. Olha só mais um. Vamos aqui rapidamente, em 1825. Vamos para Salvador, vizinho do Ceará. Luiz Olímpio Teles de Menezes vai fundar o grupo familiar do Espiritismo, primeira casa espírita do Brasil, em Salvador. E esse homem, ele é destinado a orientar a propaganda da casa espírita, a casa que ele fundou, propaganda espírita do Brasil, bem como incentiva a criação de outras sociedades semelhantes. Então o trabalho que ele fez foi de fundar uma instituição espírita na Bahia. Não tinha WhatsApp, eles não podiam se falar, eles não se conheciam, ou não se lembravam que se conheciam,
mas estão numa época muito próxima e fazem a mesma coisa. Montam uma casa espírita e vão criar uma instituição beneficente. Olha só, em 1868, no Rio de Janeiro, nasceu, Rio de Janeiro foi para Matão, já falamos dele, Caíba de Souza Schutter. O que ele fez? Fundou um grupo espírita chamado Amantes da Pobreza e criou um pequeno hospital de caridade. Ele não fundou uma casa espírita e fez uma obra social, uma obra beneficente. Meus irmãos, o projeto era o mesmo. Homens diferentes, que não se conheciam e que estão em lugares propícios. Cada um deles em determinado lugar. O projeto está em andamento. Essa etapa já passamos. Novas etapas virão, que conta com você e conta comigo. Em 1880, surge Eurípides Bassanufo, no interior de Minas Gerais. Lá no lugar chamado Sacramento. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade e o Colégio Allan Kardec. O colégio que ele fundou era uma obra beneficente. E fundou uma casa espírita. A mesma metodologia. Se você voltar para Curitiba, for até Curitiba, até a região sul do país, vai encontrar Sebastião, Paraná. Meus irmãos, tem milhares de nomes, tá? Centenas de nomes. Trouxe alguns. Em 1874, ele nasceu em 74, ele é do Ceará. O que ele fez? Fundou uma instituição espírita e também uma obra beneficente. No Ceará, voltando para o Ceará, Manuel Viana de Carvalho. Em 1846, na zona da Mata Mineira, um padre chamado Padre Venâncio Café, alguns devem conhecer a história dele, não era espírita, não fundou uma casa espírita, né? Mas deixou, hoje é um dos mentores espirituais da região da zona da Mata Mineira. Se você andar adiante, vai para aqui, para o Rio de Janeiro, região de São Fidélis, noroeste fluminense, José Castro. Todos eles, meus irmãos, todos eles. José Castro dá nome à Casa Espírita, ao Centro Espírita José Castro, lá de São Fidélis, Rio de Janeiro. Todos eles não se conheciam, encarnam numa época muito próxima, fundam uma casa espírita e fundam uma instituição de caridade. Será que isso é coincidência? Com certeza absoluta não. Parte do projeto. Deixa eu repetir, meus irmãos, mais uma vez, para alcançar o seu coração, para alcançar o meu coração, para dar prova para a gente que está acontecendo o projeto agora. E sabe quando que ele vai terminar? Quando todos nós fomos ovelha de um só rebanho e tivermos ao Cristo como nosso único pastor. Esse projeto vai contar com o nosso trabalho, com a minha força, com a minha atividade. Não importa qual seja a sua vertente de trabalho, meus irmãos. Não há trabalhador do meio espírita mais importante que o outro, não há. Há alguns que aparecem mais, estão em evidência, mas nenhum é mais importante que o outro. Nenhum. Todos nós somos iguais, fazemos parte de uma equipe. E eu preciso perceber qual é o trabalho que eu tenho que fazer. Talvez o trabalho principal nem seja dentro da casa espírita, seja lá fora, na rua, dando meu testemunho, sendo alguém melhor, sendo alguém bom, que socorre o pobre, que estende a mão ao necessitado, que se preocupa com aquele que está no sanatório, que faz uma prece pelo doente. Meus irmãos, somos nós que temos em mãos o bastão, que lá atrás, seu Jerônimo inaugurou aqui no Espírito Santo. Talvez ele não imaginasse que fosse ficar tão grande, até porque ele devia ter esquecido do projeto como um todo, embora soubesse. Mas agora, desencarnado, continuará nos dando suporte. Mas avancemos, querido, porque o relógio vai avançando também. Então é só em 1938 que a gente vai descobrir no Brasil, o coração do mundo, o pacto do Evangelho. Só nesse ano que a gente vai descobrir a missão espiritual do Brasil. Então, 20 anos antes, nós já víamos o seu Jerônimo inaugurar o asilo que traz como nome a bandeira, Deus, Cristo e Caridade. Será que era deixando para a gente uma dica para termos certeza de que o projeto está acontecendo? Será que a gente não sairia daqui essa noite convencidos de que temos que fazer alguma coisa? Nós temos uma habilidade imensa
de justificar para não fazer. Nós trouxemos do passado, treinamos muito no passado, transferimos para que o outro faça, mas somos convidados essa noite a abraçarmos o nosso compromisso de fazer. Tomara que a gente saia daqui, meus irmãos, incomodados, para repensar e perguntar a nós mesmos o que eu posso fazer de melhor. Vejo que esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele surge no exato momento para dar complemento a um texto que Allan Kardec exara na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro, que traz como título Período de Luta. Anota e leia depois em casa. Ele vai apresentar as 6 etapas do Espiritismo, as 6 etapas. Começa com a etapa da curiosidade, quando ele fala das mesas girantes. Depois ele fala da etapa filosófica, que inicia quando é lançado o Livro dos Espíritos. Depois ele fala da etapa de luta, que é a etapa que ainda está em andamento, embora uma luta diferente. A luta hoje não é contra o outro, a luta é interna, a luta é interna. Não podemos nos permitir dividir, meus irmãos. Temos nos dividido por questões que não são espíritas. Perdemos o foco algumas vezes. Não podemos. Nós temos uma meta, um compromisso assumido do mundo espiritual. E muitas vezes fatores externos estão nos desviando do objetivo maior. Nós temos um amigo, desencarnou há pouco tempo, um senhor, ele foi das Forças Armadas do Brasil, e ele, palestrante, e ele tinha a sua posição política. E me lembro da última das vezes que eu encontrei com ele pessoalmente, há quase 2 anos atrás. O nome dele, Zanoni Batista, posso falar? Ele me procurou no final da palestra, muito triste, dizendo assim para mim: Hélio, a companheira fulana, da casa tal, depois que soube que eu votei do candidato tal, nunca mais me convidou para fazer palestras. Meus irmãos, não podemos permitir isso. Nós temos um objetivo, uma meta, independente de quem votaremos. O nosso partido é o amor. Não podemos perder mais, não podemos nos perder mais. Os inimigos do Cristo querem nos dividir. E estão conseguindo. O movimento está dividido. Infelizmente estão conseguindo. Mas nós podemos fazer diferente. Nós podemos ir na rede social, tirar a postagem agressiva e postar uma mensagem de amor. Faça isso. Podemos defender posições políticas? Devemos. Mas, antes de tudo, temos que amar. A grande marca do cristão é o amor. Eu não sei quem você vai votar, isso pouco importa. O nosso governador já foi eleito, Jesus de Nazaré, ele está à frente do planeta. E esse projeto, para unir a humanidade como um só povo, um só rebanho, conta com você, conta comigo. É hora de eu aprender a renunciar, é hora de eu aprender a ter fé. Então essa etapa religiosa, que é a 4ª etapa, a 3ª etapa da luta, a 4ª etapa religiosa, ela começa no lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, mas seria sedimentada por Chico Xavier, com as chamadas obras suplementares. As 2 etapas finais, a 5ª etapa, a etapa intermediária. Essa etapa, Kardec escreve assim: prefiro não falar sobre ela. Ele se isenta de falar. E a 6ª etapa, a etapa da regeneração, quando nós já teremos compreendido que todos somos irmãos, já tivermos sentido que somos irmãos, já estivermos agindo com amor no coração. Foi o tema que trabalhamos à tarde lá no Centro Espírita João Ribeiro, a fraternidade verdadeira. Esse dia chegará. Meus irmãos, eu vou dizer mais. Vai chegar comigo, sem que eu esteja, ou apesar de mim. Ela vai chegar. Tomara que com a gente. Tomara que eu saia daqui para sentar sozinho, no silêncio do meu coração, refletir. Pergunta ao seu anjo de guardas: qual é o meu projeto? Você tem um projeto? Você tem um trabalho a ser feito? Pergunta a ele. Ele tem o seu mapa reencarnatório, ele sabe o que você tem que fazer. Ora, pede, me dá uma dica, ele me ajuda, eu quero servir, eu quero fazer a minha parte. Seu Jerônimo fez, Anália Franco fez, Caíba Schutter fez.
Nós temos que fazer também, porque o projeto irá adiante. Tomara que com a gente. Então Chico Xavier vem para sedimentar a etapa religiosa e agora do Brasil exporta um espiritismo diferente. Se você for a Paris visitar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, você vai encontrar lá uma reunião diferente dessa aqui. Lá é ciência, ficaram na ciência. Essa vertente religiosa fomos nós brasileiros que criamos. Por isso a nossa vertente, por isso esse compromisso, por isso a missão do Brasil, de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta. E esse projeto, meus irmãos, nós somos partes dele. Então Chico Xavier, eu e você somos parte do projeto. Eu e você e seu Jerônimo são parte do projeto. Seu Jerônimo, quando voltou ao mundo espiritual, eu vou imaginar, tá? Recebeu um carimbo na ficha de aprovado. Será que nós vamos receber o carimbo, meus irmãos? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Chico Xavier tinha uma frase que ele deixou registrada no livro do Carlos Bacelli, chamado Evangelho de Chico Xavier, onde ele dizia que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Meus irmãos, daqui para trás não dá para mudar mais não, já fizemos. Alguém arrisca me dizer se daqui para frente podemos mudar? Podemos nos forçar a mudar, tomando consciência, fazendo a escolha, abrindo mão de nós mesmos e entendendo, pelo exemplo de seu Jerônimo, a renunciar, a ter fé e a sermos caridosos. Vou trabalhar rapidamente o livro que foi entregue aos companheiros, os exemplos, e essa pesquisa a gente agradece aí, porque ela foi realizada por um grupo de companheiros, né? Lá em 1993, quando do lançamento do primeiro Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo, eles fizeram esse trabalho de pesquisa. Ele é completo? Não. A gente não sabe, por exemplo, por que a esposa e a filha de seu Jerônimo voltaram para Portugal. A gente não sabe. E o que interessa? O que interessa é o que ele deixou aqui pronto, para a gente tomar como exemplo. Então algumas lacunas ficarão. Isso pouco importa, meus irmãos, pouco importa. O que importa é olhar para seu Jerônimo e ver nele esse patrono espiritual, aqui no livro do primeiro Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo, mas também como sendo o patrono espiritual do Espírito Santo. Assim como Caiba Schutel é patrono espiritual de São Paulo, assim como Eurico Passanufo em Minas Gerais, assim como em vários lugares. Cada um deles vindo para fazer a parte que lhe cabia na missão. São missionários. O caráter deles era superior, provavelmente, ao nosso. Mas eles fizeram a parte que lhes competia, nos convidando a fazer também. E isso vai depender, meus irmãos, de uma decisão, de uma escolha, de querer servir, de querer ser mais útil. Então, rapidamente, para não extrapolar tanto tempo, exemplo de renúncia, fé e caridade. Deixa eu inverter aqui a ordem, começar por exemplo de fé. Esse livro, ele vai falar, o livro que nós estamos citando, o dossiê Jerônimo Ribeiro, não é apenas uma biografia, mas um resgate histórico do movimento espírita do Estado do Espírito Santo, impulsionado pela força e a presença de um homem de fé. Então, na introdução do livro, se refere a Jerônimo Ribeiro como sendo um homem de fé. E olha só, é um relato sobre a odisseia cristã de homens e mulheres liderados por seu Jerônimo Ribeiro na luta contra o analfabetismo, a pobreza, a loucura, a indigência e a orfandade. Isso não são atitudes de caridade? Mas vamos ficar pela fé por enquanto. Primeiro, com relação à fé. Resumindo, eu me lembrei quando preparava o material de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso escreveu uma carta aos Hebreus. Parece que é a única carta que ele escreve de próprio punho. E ele vai, no capítulo 11, citar os grandes vultos da história do povo hebreu. Vai falar de Abraão, vai falar de Jacó. Meus irmãos, Jacó e Abraão
eram parte do projeto, fizeram a parte deles. Nós somos parte do projeto, estamos fazendo a parte que nos compete. Então, Paulo de Tarso vai chamar de Abraão de o pai da fé. Ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. A história, rapidamente, ele sai de Ur dos caldeus, ele com a idade avançada, a mulher de a idade avançada, a mulher estéril, e ele escuta de Jeová, o espírito protetor do povo hebreu, que ele iria ser pai de uma grande nação, e ele sai, ele vai, ele é conhecido pelo pai da fé. Meus irmãos, guardando aqui as devidas proporções, seu Jerônimo também não teria saído ele de Portugal para uma terra que ele não conhecia? Por acaso? Não. Meus irmãos, o que nos aguarda, não nos aguarda solitário. O que nos aguarda como tarefeiros tem colaboradores e cooperadores. O projeto pode parecer grande e difícil, mas se nós somos convocados a abraçá-lo, é porque nós podemos fazer. Talvez a desculpa da incompetência, da insuficiência, seja uma irresponsabilidade. É preciso começar a fazer. É preciso entender o que fazer e fazer sempre da melhor maneira possível. Então, o projeto de resgate moral da humanidade está em andamento, e uma das qualidades que vai ser exigidas em nós é a fé, especialmente a fé no futuro. Meus irmãos, a doutrina espírita tem pregado para a gente que o planeta vai ser um mundo regenerado. Eu tenho ouvido, na contramão da pregação espírita, pregadores espíritas dizendo de pessimismo. Fala-se que o Brasil, inclusive, não é mais o coração do mundo, é parte do Evangelho. Insinua-se isso, não é verdade, meus irmãos? O mundo vai ser regenerado. Nós vamos ver, estamos vendo de alguma maneira. É claro que o momento é difícil, é a transição planetária, mas nós vamos ver o mundo sem fome e sem miséria. Vamos ver o mundo sem armas. Emmanuel diz na lição de número 40 do livro Pão Nosso, que no futuro os canhões serão transformados em arados. Vamos viver um mundo de paz. O mundo vai ser justo. Isso é o futuro da humanidade. É isso que Kardec vislumbra. É isso que Allan Kardec ouve dos amigos espirituais. Eles afirmam a Kardec: nós não podemos nos permitir ao discurso de pessimismo. Vamos montar uma atividade qualquer na casa espírita, aparece aquele que diz: mas não vai dar certo, porque isso é assim, aquilo é de outro jeito. Tudo bem, podemos não dar ouvidos ao companheiro, acolhê-lo, entendê-lo e aceitá-lo, mas não justifica não fazer o trabalho. Seu Jerônimo fez o trabalho, ele tinha fé no futuro, ele sabia que um dia, talvez de maneira inconsciente ou intuitiva, ele sabia que um dia o planeta seria um mundo feliz, passando agora pelo momento de transição planetária para ser um mundo de regeneração. Mas vamos rapidamente, meus irmãos, a pergunta para a gente poder refletir. Tenho tido fé? Eu tenho tido fé? Eu acredito que o mundo vai ser melhor? Ou eu olho para o contexto atual? O contexto atual é uma realidade. O contexto atual é uma realidade. Mas essa realidade é temporária. Ela faz parte do aprendizado moral da humanidade. Tudo que vivenciamos vai servir como meio de aprendermos a amar. Alguém aqui mora em apartamento? Alguém já reformou o apartamento morando dentro do apartamento? Passei por isso recentemente. Forramos o sofá com um lençol usado. Colocamos um plástico daquele preto de construção civil. Amarramos. Fizemos a obra. Desmontou o sofá, estava todo empoeirado. Não teve jeito, né? No meio do caminho, um vaso sanitário. Você chegava em casa, um vaso sanitário de cabeça para baixo, com uma etiqueta que eu não sei como o pedreiro tirou. No meio do caminho.
A casa estava um caos. Acabou a reforma, não nos lembramos mais do caos. O nosso momento de transição, a guerra, a pandemia, todos os episódios têm uma função de nos fazer lembrar que o comando de tudo permanece na mão de Jesus, que nada acontece por acaso e que nós somos o alvo do projeto, mas também somos participantes do projeto. Rapidamente, meus irmãos, confiamos de fato em Jesus? Aí vem a questão da fé, a renúncia. Rapidamente a renúncia. 2 relatos no livro. A gente está em 1868, quando o depoimento dos 50 anos do asilo. Aí o Wallace Fernando Neves, escritor reconhecido do Espírito Santo, encarnado, lenda viva, diz assim: após organizar a família espírita em Cachoeiro e vizinhanças e construir a rua 25 de março, Associação Espírita Beneficente Instrutiva, no português antigo, e a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, o dinâmico Jerônimo Ribeiro entregou-se à construção do asilo Deus, Cristo e Caridade, 1918, no abençoado afã de mitigar a fome e a nudez dos que rogavam amparo às portas da associação. E olha só, apresentaram-se, dentre outros, na ocasião, para formar, ao lado do seu Jerônimo, na Batalha da Caridade, Antônio Mativar, Pedro da Rocha Costa, vovô Pedrinho, Ricardo Gonçalves, Carlos Lomba, que se constituíram, a partir de então, os alicerces da casa e organização, permanecendo na direção da obra, enquanto seu fundador palmilhava as estradas poeirentas do sacrifício da renúncia em busca de auxílio para os órfãos. Meus irmãos, ele renunciou a si mesmo, dando o exemplo. Renunciar é ser fiel ao projeto. Renunciar é abrir mão da gente mesmo para fazer algo em prol do outro, entendendo que esse algo é fundamental e importante, que nós podemos fazer, está ao nosso alcance. Não somos convidados a fazer além do que podemos. É preciso descobrir o que podemos e fazermos. Mas olha só, um outro depoimento é do tio Cecedo, falando sobre Segesfredo Marcos de Oliveira. Diz assim: Jerônimo Ribeiro tinha um verdadeiro espírito de renúncia. Viajava por várias cidades do Vale do Paraíba e São Paulo, arrecadando recursos financeiros para as obras de caridade. Isso com o sacrifício do próprio conforto, sem gastar o dinheiro arrecadado. Dormia nos bancos das estações de trens, alimentava de sanduíches, quando não encontrava um espírita que lhe dava para lhe dar abrigo. Está aí, seu Jerônimo, exemplo de renúncia e sacrifício. Exemplo de fé, exemplo de renúncia e sacrifício. E por fim, meus irmãos, a pergunta para a gente poder refletir: a quantas anda a minha capacidade de sacrifício? A gente tem conhecido um tipo de espírita que às vezes nós somos acomodados. Só quero participar de eventos que não conflitem com a minha agenda. Domingo à tarde, visitar o hospital, me esquece. Eu quero ficar em casa descansando depois do almoço. Isso não é sacrifício. Sacrifício é quando eu abro mão do meu tempo. Eu ia me deitar, o telefone tocou, o companheiro pedindo ajuda. Empreste o seu ouvido. Isso é sacrifício, isso é renúncia. Não precisa ser para fazer grandes coisas, não. Ou coisas notórias, não. Aquelas que apareçam, não. Mas pode ser feito no seu silêncio inúmeros sacrifícios. Seu Jerônimo, imagina, dormindo no banco da estação de trem para não gastar o dinheiro que recebeu do donativo. Aquele dinheiro tinha uma finalidade: matar a fome de muitos famintos, ajudar as crianças órfãs. Então ele comia um sanduíche. Não morreu por isso, não. Não vai morrer por isso, não. É preciso que a gente faça a parcela de sacrifício. E por fim, meus irmãos, para terminar, a questão da caridade. A gente já citou aqui, nem sei se precisa mais falar de caridade, só as obras que ele construiu, esse próprio centro espírita, já seria suficiente, não é? Mas, só para a gente poder engrossar o caldo,
o nome do asilo Deus, Cristo e Caridade, nós já citamos aqui, teria algo a ver com o lema imortal Deus, Cristo e Caridade, do livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho? Agora observe, no dossiê, a palavra caridade aparece 159 vezes. 159 vezes. Será que teria algum link com fora da caridade de nossa salvação? Eu penso que sim. O Senhor Jerônimo foi exemplo de caridade. Ele foi, na verdade, meus irmãos, exemplo de vida para a gente. Numa outra parte desse livro, dossiê do Senhor Jerônimo, está dizendo assim: em vida, juntamente com Pedro da Rocha Costa, vovô Pedrinho, foi reconhecido como um apóstolo do bem, por sua dedicação às crianças órfãos, aos considerados loucos e obsidiados. A caridade marcou seus passos, e quanto à sua disposição para com ela, ele declarou: eu não quero da terra a não ser o amor do meu próximo, o carinho, conforto aos que sofrem. Os que sofrem com paciência e resignação são meus companheiros, são o meu próximo. E diz assim: eu vivo exclusivamente para estes. Custe o que custar, seguirei a Jesus, sejam quais forem as barreiras. Meus irmãos, olha a frase do Senhor Jerônimo, para a gente concluir: seguirei a Jesus, sejam quais forem as barreiras. Será que a gente tem coragem de repetir essa frase? Estamos preparados para repeti-la? Podemos até ler, mas lá no nosso íntimo, eu estou disposto a fazer a minha parte, qualquer que seja a consequência, qualquer que seja a barreira. Será que eu estou disposto a provar o meu amor por Jesus? Será que nós faríamos das palavras do Senhor Jerônimo nossas próprias palavras, para sermos parte desse grande projeto de resgate moral da humanidade, trabalhando a renúncia, a fé e a caridade? Será, meus irmãos, que faremos isso? Porque o Senhor Jerônimo foi exemplo. Exemplo, na verdade, de tudo, né? E para terminar, meus irmãos, de verdade agora, a frase que a gente mais usa de São Jerônimo, né? O trabalho constante nos dá força permanente. Leva para casa essa frase. A gente repete às vezes, parece que ficou no automatismo. O trabalho constante nos dá força permanente. Eu fico me imaginando, chegando em casa, depois de uma noite dormida no banco da estação de trem, e comido um sanduíche, que não era do McDonald's, não tinha não, era uma coisa mais básica. Será que nós iríamos estar como? A aparência física. Esse homem não se importava com isso não. Ele é exemplo. Por isso, meus irmãos, eu queria nos convidarmos a todos, a nos inspirar nele. E num projeto, num momento de profunda gratidão, de reconhecimento, nos colocar também à disposição dele. Sim, liderança maior espiritual do Espiritismo no Espírito Santo. Quem sabe, recorrendo-lhe em prece, dizer: Senhor, nos ajuda para que um dos emissários de Seu Jerônimo nos inspire também o desejo de trabalhar, fazendo o que nos compete, o que quer que seja, para que juntos possamos nos unindo, e nos unindo cada vez mais, para cumprir com a nossa missão. Qual é a missão? Pregar o Evangelho a toda criatura. Emmanuel, no livro Estude Viva, na lição 40, ele relembra esse compromisso. E qual é o grande presente que podemos dar hoje ao Centro Espírita, à Casa Espírita, à Associação Espírita João Ribeiro? Emmanuel diz assim: a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Estamos daqui, meus irmãos, para fazer a nossa parte. Não importa se parece pequeno, não importa se eu me sinto um grão de areia. Não, não somos. Grãos de areias somados constroem pedras que podem ser usadas e úteis em construções. Estamos daqui para assumir o nosso papel de espíritas, detentores da informação que vai mudar o planeta. Será que temos noção disso? Será que a gente tem consciência disso? Então, que a gente possa agradecer de maneira coletiva a São Jerônimo. Eu sei que nós não ensaiamos, mas eu vou convidar os companheiros a dizermos assim:
Obrigado, seu Jerônimo, juntos. Quando eu disser 3, os companheiros podem me ajudar? Vamos juntos, então, para sair ali no Instagram? 1, 2, 3. Obrigado, seu Jerônimo. Muita paz, querido. Deus abençoe a gente.